A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem um grotesco e alguma vez o cruel. Olá, eu sou Edmond Neto e o papo de hoje é sobre literatura e resquícios da escravidão no Brasil. O conto Pai contra Mãe de Machado de Assis é a história de Cândido Neves, um homem que vivia às custas da captura de escravos fujões no século XIX, no Rio de Janeiro. Ele se casa com Clara e com ela tem um filho, a jovem Clara cuidada por sua tia, que em princípio não aprova o seu relacionamento. Após algum tempo, Candinho vai percebendo que a sua situação financeira vai ruindo. Isso porque já não se encontravam tantos anúncios de escravos fugidos nos jornais daquela época. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. Numa noite prestes a entregar o seu filho para a roda dos enjeitados, como era o lugar onde se depositavam essas crianças para a adoção, Cândido Neves encontra um anúncio no jornal de uma escrava fugida e resolve ir atrás dela. Ele vai encontrar essa escrava numa rua estreita do centro do Rio de Janeiro, capturá-la. E mesmo que ele levasse essa escrava pelos cabelos aos gritos, a população não fazia nada, já que era uma atitude absolutamente legalizada na época. Mesmo a escrava dizendo para Cândido Neves que estava grávida, ele não retrocedeu. Então ele leva a escrava até o seu antigo dono e a joga no chão, e naquele momento ela vai abortar. Cândido Neves pega a recompensa, que era uma recompensa muito boa para aquela época, e corre até o seu filho para salvá-lo da roda dos enjeitados. E ele não se preocupa em nenhum momento com o aborto que ele mesmo tinha acabado de provocar. O comentário dele vai ser o seguinte: nem todas as crianças vingam. Século XXI. As estatísticas são reveladoras do óbvio, a necessidade de ações com vistas à igualdade entre os diversos povos que compõem o tecido social brasileiro. Mesmo com poucas políticas públicas que foram capazes de gerar mínimo de melhorias no século XX e no século XXI, como, por exemplo, as leis trabalhistas das empregadas domésticas brasileiras, as mulheres continuam recebendo salários menores, ocupando postos que são iguais aos postos ocupados pelos homens, isso todos nós sabemos. No mesmo contexto, mesmo que os negros sejam mais da metade da população brasileira, a vitimização que incide sobre eles é 158% a mais do que a vitimização dos brancos, o que não só explica como escancara o genocídio das populações negras no Brasil, que normalmente são relegadas às periferias ou às favelas. Inclusive, trata-se de um genocídio invisível a nós que ocupamos o centro de tudo. Aqui vale o reconhecimento de obras, de livros, como O que é Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, que me coloca na situação de homem branco, um certo cuidado, uma certa responsabilidade maior diante deste tema. Djamila Ribeiro nos ensina que deve haver não só um lugar de fala, mas um lugar de escuta, justamente para que nós brancos não sejamos racistas e
sobretudo, não compactuemos com o racismo. Eu acho que isso é o mais importante. O conceito foi forjado a partir da perspectiva de feministas negras, né, justamente para poder pensar algo que gere uma multiplicidade de vozes, não somente o que vem de um certo nicho, mas, sobretudo, a Djamila Ribeiro faz questão de pontuar, né, que se trata, obviamente, de uma obra vinda de uma mulher negra, né, pensadora brasileira. Mas um conto como O Pai contra a Mãe ainda é muito potente para se pensar a situação do negro no Brasil atual, né? Quantos resquícios da escravidão estão presentes no nosso país hoje, né? Quantas situações muito próximas ao que acontece no conto, lá no século XIX, são presenciadas diariamente nas cidades brasileiras, sobretudo nas periferias e nas favelas brasileiras, sem que nós saibamos, né? Justamente porque não há um interesse em discutir isso a ferro e fogo, em fazer com que a sociedade encare de frente esse problema e rompa com esse problema de uma vez por todas, né? Todos os dias crianças negras morrem e o genocídio prossegue, né, à luz do dia. E quando a criança vinga? Um outro exemplo da literatura brasileira importante para essa discussão talvez seja o livro de Conceição Evaristo, que se chama Ponciá Vicêncio. É o seu romance de estreia, que conta a história que se passa, na verdade, nos reflexos da lei do ventre livre e, posteriormente, da abolição da escravatura no Brasil. Ponciá Vicêncio é uma narrativa que conta a história dessa mulher negra que vive com toda a herança dos seus antepassados em seu corpo. A história de Ponciá Vicêncio seria uma tentativa de romper, né, com todos os traumas dos seus antepassados, com todos os traumas da escravidão, mas como nós sabemos que é uma história que se passa muito próximo ali, né, ao momento em que era legalizada essa prática, para ela vai se tornar algo cada vez mais difícil. Ponciá Vicêncio vai se apegando a figuras do passado, sobretudo ao passado da sua família, de seu avô, ao que ele fazia com barro, né? Então as pequenas práticas que são heranças de família, que são heranças de sua raça, isso fica presente na vida dela durante, né, toda a sua vida. A história de Ponciá Vicêncio ela pode ser lida pensando, por exemplo, né, aquilo que em literatura nós chamamos de romance de formação, que vai se ocupar da trajetória e da evolução do personagem durante toda uma vida. A história de Ponciá Vicêncio seria o contrário. Ao invés de ela se formar, de ela crescer, ela vai percebendo que para ela não tem mais jeito, porque ela continua vivendo, né, os reflexos da escravidão, ela continua sendo escrava. Então ela vai ser lançada a uma situação existencial praticamente irreversível. Então ela vai caindo numa espécie de imanência, algo que realmente a lança em uma melancolia que de fato não há muita solução. É um romance duro, é um romance muito difícil de você terminá-lo assim, sem uma angústia muito grande, né, com relação a essa personagem que está sendo pensada, que está sendo, né, gestada pela Conceição Evaristo. Acabou se tornando, na verdade, o romance um marco na literatura brasileira contemporânea e é, né, um texto que todos deveriam recorrer para entender também um pouco da nossa história. Num Brasil atual em que os negros ainda ocupam, né, uma situação de excentricidade, no sentido de estar fora do centro das tomadas de decisão, da participação ativa na sociedade, né? Nós temos mais negros nas universidades, nós temos mais negros no mercado de trabalho, mas isso ainda é muito pouco, né, para um país como o Brasil. Tanto é que ainda persistem uma série de situações, como a publicação do livro do Ali Kamel, jornalista da Rede Globo, que diz explicitamente que nós não somos racistas. O Brasil não é um país racista. E toda, né, história, toda bibliografia, toda epistemologia, esse conjunto de saberes, né, que está sendo pensado, que está sendo trazido para a discussão, merece o reconhecimento da sociedade, sobretudo da sociedade branca, né? Então, nós brancos, a gente não pode fechar os olhos para o que tem acontecido essa virada, né, de conjunto de saberes relacionados, né, aos saberes dos povos negros, né, que trazem toda a herança daquilo que forma o nosso país de uma forma tão traumática. Para que a gente, então, não deixe que, como acontece na história de Ponciá Vicêncio,
a história dos negros seja invisibilizada no nosso país, a gente precisa olhar de outra maneira para o que tem acontecido e para nós mesmos, né? Porque parece que na sociedade contemporânea a mulher negra, quando ela não é sexualizada, quando ela não é tida como um ser humano de terceira, de quarta, de quinta categoria, ela só vai ser vista, ela só vai ter um rosto, ela só não vai perpetuar aquilo que aparece, aquilo que é colocado pela Conceição Evarista em Ponciá Vicêncio, quando todas as funções, essa palavra horrível, quando todas as funções que a sociedade branca e patriarcal pensa para ela forem irretocáveis. E aí nós vamos reproduzir aquilo que está muito bem dito, que foi muito bem construído num poema de Drummond, que diz mais ou menos o seguinte: a negra para tudo, a negra para todos, a negra para capinar, plantar, regar, colher, carregar, empilhar no paiol, ensacar, lavar, passar, remendar, costurar, cozinhar, rachar lenha, limpar a bunda dos nhozinhos, trepar, a negra para tudo, nada que não seja tudo, 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 até um minuto de único trabalho para seu proveito exclusivo, morrer. Bom, o vídeo de hoje é esse. Espero que quem ainda não conheça os 2 textos que eu abordei hoje, procure-os imediatamente. Um abraço e até a próxima.